Enquanto isso, no ginásio de artes marciais do Prota, o Prota pediu ao lobo demoníaco, Wang Kai, para cuidar bem da casa deles. Ele prometeu a Wang Kai que traria ossos para ele quando voltasse da festa de celebração. Wang Kai não conseguia acreditar que o Prota realmente o tratava como um cão. Ele era um lobo demoníaco que devorava os céus. Ele pensou que se não fosse por suas lesões, ele não teria ficado preso ali. Wang Kai estava preocupado que o Prota pudesse de repente querer fazer uma panela quente de cachorro. O Prota elogiou Wang Kai e disse a ele que o amava. Wang Kai obedientemente fingiu de morto em resposta ao gesto de mão do Prota. O desejo de Wang Kai de escapar cresceu. Embora ele tivesse seguido o Prota por tanto tempo, ele ainda não conseguia imaginar o quão poderoso o Prota realmente era. O Prota podia facilmente desenhar pinturas de armas divinas que tinham uma intenção marcial monstruosa. Wang Kai pensou que estava claro que, com essas pinturas, havia poucas pessoas em seu mundo que realmente poderiam prejudicar o lugar do Prota. No entanto, ele foi deixado para guardá-lo. De repente, ele sentiu uma pressão muito poderosa. Jing Wufen foi interrompido em sua trilha por um velho que estava empurrando lentamente seu carrinho enquanto vendia doces. Ele ficou impaciente enquanto esperava o velho atravessar a rua. Quando Jing Wufen não conseguiu mais controlar sua raiva, ele machucou o velho. Ele quebrou os doces e chamou o velho de mortal insolente. O ginásio de artes marciais do Prota era o único ginásio de artes marciais restante na cidade. Após sentir os últimos vestígios de Jing Wufen no ginásio, Jing Wufen se perguntou se Jing Wufen havia morrido. Ele estava certo de que a pessoa que estavam procurando estava lá. Jing Wufen então decidiu destruir o lugar e matar essa pessoa. Wang Kai fugiu por sua vida quando Jing Wufen declarou que iria matar todos no local, ameaçando que ninguém sobreviveria. Wang Kai tinha certeza de que, em seu estado, ele não seria capaz de vencer Jing Wufen. Socorro! As pinturas da arma divina de repente lançaram uma luz dourada. As figuras desenhadas na pintura ganharam vida e estenderam as mãos em direção a Jing Wufen. Os olhos de Jing Wufen se arregalaram de choque. Ele gritou de dor enquanto era banhado pela luz dourada. Jing Wufen não teve a chance de lutar, ele nem sabia o que estava consumindo sua carne. Se fodeu! Não demorou muito para Jing Wufen desaparecer completamente, deixando apenas alguns ossos e pedaços da capa da rapidez. Wang Kai olhou para as figuras flutuantes, parecendo ter dificuldade em acreditar no que acabará de ver. Então ele rangiu os dentes para tentar conter suas emoções, mas estava tão assustado que não conseguiu evitar de chorar. Wang Kai pensou que finalmente havia entendido. Ele descobriu que as artes marciais e cultivo do Prota haviam alcançado o reino do deus marcial e estavam simplesmente além de seu alcance. Wang Kai tinha a impressão de que o Prota o protegera em todos os momentos de crise. Ele achou que o Prota o havia deixado lá para curar suas feridas com intenção marcial e usou todo tipo de humilhação para refinar sua mente. Eles estão deixando a gente sonhar! Wang Kai decidiu tentar ser um bom cão e esquecer o remorso em seu coração. Ele pensou consigo mesmo que se ele não conseguisse lidar com sendo um cão, ele nunca poderia se tornar um rei. Wang Kai acreditava que era a intenção do Prota. Ele achou que vigiar a porta para o Prota era a maior oportunidade da vida de seu cão. Wang Kai estava completamente comprometido. Simultaneamente, na Câmara de Comércio Baofen, um dos proprietários de negócios da Câmara de Comércio disse que era a hora de a Câmara de Comércio ser classificada. Ele apontou que o Prota havia sido uma bênção para eles, sem mencionar os lucros, a influência e a reputação que o Prota trouxera, o que poderia dar à Câmara de Comércio muitos pontos. Ele então disse que não devem ofender o Prota. Ele achou que se o Prota estivesse com eles, a Câmara de Comércio Pingjia nunca seria sua concorrente. Yin Xiong concordou com o que o homem disse. Ele informou a todos que da última vez que o mordomo voltou, ele relatou que o Prota parecia relutante em aceitar uma parte de 100.000 moedas de ouro. Yin Xiong disse que ele estava disposto a dar ao Prota um aumento em sua parcela, para não cometer grandes erros. O homem gordo ao lado da cremosa sugeriu que, além do custo, sua Câmara de Comércio ficaria com apenas 10%, e todas as outras partes deveriam ser dadas ao Prota. A cremosa assentiu em resposta ao olhar curioso de Yin Xiong. Depois de receber a confirmação da cremosa, Yin Xiong concordou imediatamente com a sugestão do homem
homem gordo. A cremosa havia realmente sido instruída por seu mestre a manter um bom relacionamento com o prota. Ela pensou que sua decisão não poderia ter sido melhor. Enquanto isso, depois de procurar por um bom tempo, o gado 06 ainda não conseguiu encontrar um traço de Jin Wuchen, e ele sabia que a pessoa que estava procurando pelo ginásio de artes marciais ainda não havia retornado. O gado 06 pensou que o João sem braço ficaria bravo com ele se o assunto não fosse concluído. Depois de alguns cálculos, o dono da loja informou ao gado 06 que o preço total que ele deveria pagar era de 103 taéis, mas ele disse que o gado 06 poderia pagar exatamente 100 taéis. Ele então perguntou ao gado 06 se ele pagaria em dinheiro ou com cheques. O ábaco foi jogado fora quando o gado 06 levantou o dono da loja. Ele ameaçou cortar a mão do dono da loja só porque o dono da loja, que era um mortal, tinha cobrado um preço alto. O dono da loja rapidamente pediu perdão ao gado 06, dizendo que acertaria a conta novamente para ele. De repente, o gado 06 ouviu alguém. A Bisca 01 disse ao prota que já deveria estar claro para ele que era melhor se eles não se vissem novamente. O prota, que estava a caminho do banquete da Câmara de Comércio, informou a Bisca 01 que estava apenas passando. Ele então disse a ela que não a teria visto se ela não o tivesse parado. A Bisca 01 ficou irritada com a resposta do prota. O gado 06 perguntou a Bisca 01 por que ela ainda não conseguia se livrar de suas antigas relações sujas apesar de estar com ele há tanto tempo. A Bisca 01 disse ao gado 06 que ela nunca poderia olhar para um mortal desprezível, pobre e insignificante como o prota, dizendo que preferiria morrer a ter qualquer coisa a ver com ele. O gado 06 rapidamente usou sua habilidade marcial. Ele disse a Bisca 01 que não havia necessidade de ela se explicar, pois ele mataria o prota diretamente. A cremosa apareceu repentinamente ao lado do prota, que ficou chocado e não pôde reagir imediatamente. Ela imediatamente disse ao prota que ele não precisava agir. A cremosa estava com medo de que se o prota fizesse isso sozinho, toda a seita Qinshan deixaria de existir. Ao ser dominado pela palma da cremosa, o gado 06 se perguntou por que ela estava ali, tentando ganhar um pouco de simpatia. O gado 06 gritou, reclamando que doía. Ele ficou feliz que a cremosa tinha parado de atacá-lo, mas quando olhou para cima, seus olhos se esbugalharam ao ver uma mulher gigante. O gado 06 olhou para a Loli marombada chocado, incapaz de falar. A Loli marombada bateu em o gado 06, esmagando sua cabeça no chão. A Bisca 01 verificou a condição do gado 06 com uma expressão angustiada. Ela tentou chamá-lo, mas o gado 06 não respondeu. A Loli marombada e a cremosa pediram desculpas ao prota por assustá-lo. O prota disse às duas que ele teve sorte que elas chegaram a tempo e o salvaram de um desastre. A Bisca 01 e o gado 06 não conseguiam compreender o que estava acontecendo diante de seus olhos. A Bisca 01 não entendia por que o discípulo pessoal do mestre da seita Qinshan era tão respeitoso com um mortal como o prota e até lutava por ele. Enquanto a cremosa perguntava o nome da Bisca 01, o mordomo esperava que o prota tivesse paciência até que Inxiong pudesse dar ao prota uma resposta satisfatória. A cremosa usou um feitiço para descobrir à força quem era a Bisca 01. A Bisca 01 disse à cremosa que ela era discípula Bisca 01 do Salão Shun da seita externa, que estava sob a administração do ancião Fang da seita externa, e que havia se juntado à seita Qinshan um mês atrás. A cremosa exclamou, e se perguntou quem tinha coragem de permitir que a Bisca 01 se juntasse à seita Qinshan, sem autorização. A cremosa então disse a Bisca 01 que suas qualificações simplesmente não eram suficientes para entrar na seita Qinshan. Ela declarou que naquele dia, a Bisca 01 havia sido expulsa da seita Qinshan. A Bisca 01 perguntou à cremosa por que ela havia sido expulsa por causa do prota, que era apenas um mortal. A cremosa deu uma bofetada impiedosa em a Bisca 01. Ela advertiu que se ousasse provocar o prota novamente, especialmente em nome da seita Qinshan, ela apagaria sua existência do mundo deles. Para entrar na seita Qinshan, a Bisca 01 havia pago quantias incontáveis, mas ela havia perdido tudo por causa do prota, um homem que ela havia abandonado. Ela não conseguia aceitar, estava determinada a descobrir o que havia acontecido. Se fudeu.
Na seita Xuanwu, o João Sem Braço e a Bisca 02 meditavam. O João Sem Braço disse a Bisca 02 que a meditação era a base do reino da iluminação. Após ouvir que a respiração a Bisca 02 havia sido perturbada, ele perguntou se algo a estava preocupando. A Bisca 02 lembrou o João Sem Braço que eles haviam enviado Jing Wuxin e Jing Wufen para investigar, pois sempre suspeitaram que o especialista na cidade de Jianping era uma cortina de fumaça, criada pela seita Qinshan. Ela disse que achava que havia sido um movimento descuidado. A Bisca 02 apontou para o João Sem Braço, que a arma mágica que o mestre lá ele havia revelado, de repente tinha sido realmente extraordinária, e que se realmente tivesse sido um especialista, que ajudou o mestre lá ele, com o temperamento indispensável de Jing Wuxin e Jing Wufen, eles teriam definitivamente ido correndo para matar a pessoa. O João Sem Braço percebeu que o que a Bisca 02 estava tentando dizer era que Jing Wuxin e Jing Wufen nunca poderiam ter sido os oponentes de quem quer que tenha criado a arma divina. A Bisca 02 pediu ao João Sem Braço para deixá-la descer a montanha para investigar pessoalmente. O João Sem Braço concordou com o pedido a Bisca 02, lembrando-a de ser cuidadosa. No dia seguinte, a Bisca 02 se disfarçou e foi a um restaurante. No momento em que foi chamada, o garçom imediatamente perguntou a Bisca 02 como ele poderia ajudá-la. A Bisca 02 puxou o garçom para mais perto. Ela informou ao garçom que ouviu dizer que ele sabia de tudo sobre a cidade de Jianping. A Bisca 02 então perguntou se ele conhecia a pessoa que escrevia livros e também dirigia uma academia de artes marciais. O garçom disse a Bisca 02 que as informações que ela queria não eram fáceis de encontrar e não eram dadas de graça. Mas ele rapidamente mudou de atitude no momento em que a Bisca 02 perfurou a mesa com uma adaga. Depois de revelar que o nome da pessoa era o Prota, o garçom perguntou a Bisca 02 se ela gostaria que ele a levasse até lá. Enquanto isso, o Prota caminhava em direção à sua academia de artes marciais cantarolando alegremente. Assim que viu Wang Kai, imediatamente disse a ele para dar uma olhada no que tinha trazido para ele. O Prota abriu a comida que havia embrulhado e disse a Wang Kai para aproveitar a refeição. Mas quando estava prestes a afagar a cabeça de Wang Kai correu de repente. Wang Kai latiu como se estivesse dizendo que queria mostrar algo ao Prota. Wang Kai voltou ao Prota, trazendo o osso de Jing Wufen consigo. O Prota olhou para o osso, imaginando se o que ele estava pensando estava correto. Ele pensou que a razão pela qual Wang Kai não comia a comida que ele trouxera era porque ele tinha roubado carne da casa de outra pessoa e já tinha o suficiente. O Prota disse em voz alta para si mesmo se Wang Kai tinha deixado um osso para ele ver para que ele pudesse elogiá-lo. O que o Prota disse fez Wang Kai pensar que o Prota sabia o que havia acontecido. Ele pensou que o Prota queria que ele visse a cena da morte de Jing Wufen para que ele soubesse o que aconteceria se não obedecesse. O Qualira perguntou ao Prota o que era o rasgado manto da agilidade. O Prota deu uma olhada mais de perto no manto da agilidade. Ele disse com confiança que era um trapo. O Prota disse a Zong Qin que a casa deles não era limpa há muito tempo, então ele havia decidido usar o manto da agilidade rasgado para limpar a poeira. Ele lembrou a Zong Qin para não se esquecer das colunas e placas do lado de fora da porta. O Prota pensou para si mesmo que Wang Kai trazendo um pouco de lixo para dentro de sua casa era melhor do que ele destruir algumas coisas em sua casa. Wang Kai ficou emocionado, pensando que finalmente havia compreendido a verdadeira intenção do Prota. O Prota pegou o osso. Ele não queria apenas jogá-lo fora, então usou-o como um brinquedo. Ele jogou o osso, querendo brincar de buscar com Wang Kai. Inesperadamente, uma mão pegou o osso no mesmo momento em que Wang Kai o fez. Ao ver que a Bisca 02 estava fazendo o possível para tirar o osso de Wang Kai, o Prota não pôde deixar de se perguntar o que estava errado com ela. A Bisca 02 rangia os dentes. Como se tivesse sido dominada por Wang Kai, a Bisca 02 vomitou sangue e soltou o osso. O Prota ficou confuso com o que acabará de acontecer, e imediatamente verificou se a Bisca 02 estava bem. O Prota convidou a Bisca 02 para entrar em sua casa e sentar, dizendo que coincidentemente tinham algumas ervas prontas dentro. Ele disse a ela que, embora não fosse um médico muito bom, ainda sabia um pouco sobre medicina e poderia ajudá-la a verificar o pulso, se não se importasse. A Bisca 02 recusou a oferta do Prota, dizendo que estava bem e não queria incomodá-lo. O Prota expressou que havia percebido algo. Ele disse que, ao ver como a Bisca 02 havia feito o possível para tirar o osso de Wang Kai, pôde perceber que o osso pertencia à família dela. O Prota pensou para si mesmo que a Bisca 02 deve ter vomitado sangue porque viu que havia restado apenas um. Não, você é burro, cara, que loucura.
A Bisca 02 sabia que o osso era de Jing Wufen, então pensou que o Prota tinha descoberto tudo. Ela estava tão assustada que não pôde deixar de pensar que o Prota era um demônio. Visto que um osso era a única coisa que restara, o Prota ofereceu pagar a Bisca 02 pelo que ele achava que era carne. Ele perguntou se o preço de mercado era suficiente para ela. Vendo que a Bisca 02 continuava correndo, o Prota pensou que ela não o havia ouvido. Ele gritou com a Bisca 02, dizendo que se algo ruim tivesse sido feito, um preço deveria ser pago, então ele registraria essa conta para ela. O Prota disse a Zon King que a Bisca 02 parecia bem, pois havia conseguido correr bem o suficiente. Wang Kai não conseguia acreditar que, com um único olhar, o Prota havia sido capaz de desmascarar a Bisca 02 disfarçada, causando instantaneamente que sua chave e sangue atacassem seu coração. Ele concluiu que o Prota tinha uma mente profunda e um alto nível de cultivo, o que Wang Kai achou realmente impenetrável. Eita porra. Mais tarde, na seita Xuanwu, a Bisca 02 disse ao João Sem Braço que havia de fato um especialista na cidade de Jianping e que ambos os irmãos haviam sido mortos por essa pessoa. De raiva, o João Sem Braço deu um tapa no braço da cadeira. Ele ordenou a Bisca 02 que lhes contasse tudo o que havia descoberto, palavra por palavra e em detalhes. A Bisca 02 informou ao João Sem Braço que Jing Wuchen não tinha mais ossos e então disse que o osso de Jing Wufen, que havia sido deixado devido ao cultivo do poder divino do clã, estava sendo usado pelo especialista como um brinquedo de estimação. O João Sem Braço, furioso, não conseguiu se controlar e destruiu a coluna próxima a ele. O João Sem Braço pensou que era uma tática para assustá-lo e fazer o mundo rir dele. As únicas pessoas que poderiam suceder a seita Xuanwu eram a Bisca 02, Jing Wufen e Jing Wuchen. Pensando que o Prota estava prestes a acabar com o futuro do clã Xuanwu, o João Sem Braço não pôde deixar de sentir que o especialista estava indo longe demais. Ele se sentiu envergonhado. O João Sem Braço perguntou a Bisca 02 o que havia acontecido com seus tesouros. Depois de suplicar para que ele controlasse sua raiva, a Bisca 02 informou ao João Sem Braço que sua pedra devoradora do céu havia sido usada por o Prota para preencher os degraus e que o manto da agilidade havia sido usado como pano para limpar a poeira. O João Sem Braço liberou sua aura, fazendo o salão começar a tremer. Os anciãos alarmados pediram imediatamente ao João Sem Braço que se acalmasse. Uma risada alta ecoou dentro do salão enquanto o João Sem Braço ria freneticamente. Ele estava convencido de que o especialista era ainda mais implacável do que ele. O João Sem Braço então disse a Bisca 02 para lhe contar mais sobre o Prota. A Bisca 02 não hesitou, ela rapidamente disse ao João Sem Braço que o especialista era muito esperto. Ela disse que, mesmo que ela tivesse sido muito cuidadosa e disfarçada, o especialista ainda a reconheceu. Ela informou ao João Sem Braço que o especialista não a matou porque pediu a ela para entregar a mensagem de que se algo ruim fosse feito, um preço deveria ser pago, e ele anotou essa conta. Os olhos do João Sem Braço emitiram uma luz perigosa. Ele decidiu não esperar passivamente para que o especialista matasse todos eles. O João Sem Braço ordenou que todos os mestres da seita Xuanwu descessem a montanha com ele. Ele declarou que pessoalmente mataria o especialista para vingar Wufen e Wuchen, e para trazer de volta os dois maiores tesouros da seita Xuanwu para pagar a vergonha do passado. No dia seguinte, na cidade de Jianping, discípulos e anciãos da seita Xuanwu se reuniram. A Bisca 02 apresentou ao João Sem Braço seu soldado morto, Zansan. Zansan imediatamente prometeu que obedeceria a todos os comandos do João Sem Braço. O João Sem Braço ordenou que Zansan fosse ao ginásio de artes marciais para descobrir o que havia lá dentro e quem era o mestre do ginásio de artes marciais. A Bisca 02 informou a Zansan que mesmo ela não conseguia enxergar completamente a força do especialista. Ela o alertou de que o especialista não era tão simples quanto parecia e poderia pegá-lo mesmo com um único sopro. A Bisca 02 lembrou a Zansan para não mostrar nenhuma hostilidade, dizendo a ele que o especialista era muito astuto e que o ginásio de artes marciais estava cheio de intenções assassinas. Ela apontou para ele que ele sofreria o mesmo destino de Wufen e Wuchen se não prestasse atenção às suas advertências. Zansan rapidamente reconheceu as palavras a Bisca 02. De repente, o João Sem Braço sentiu que havia esquecido algo. Ele percebeu que a faca aterrorizante na mão do mestre lá ele também pode ter sido feita pelo especialista. O João Sem Braço pensou na possibilidade de que a verdadeira força do especialista deve estar além da de um reino de rei das artes marciais. Ele tinha medo de que o especialista pudesse ter um poder extraordinário e ficaria com raiva se alguém o provocasse. O João Sem Braço assegurou a Zansan que se ele não conseguisse voltar, sua família seria apoiada pela seita Xuanwu. Ele então o ameaçou, dizendo que se ele ousasse fugir, ele e sua família seriam enviados para o inferno
retorno para uma reunião. A Bisca 02 pensou consigo mesma que o João sem braço parecia ter finalmente percebido quão aterrorizante era o seu oponente. Zansan perguntou ao João sem braço qual seria a recompensa se de alguma forma ele conseguisse voltar vivo. O João sem braço prometeu que se Zansan conseguisse voltar, ele seria promovido diretamente a discípulo direto e teria permissão para escolher qualquer um dos anciãos da seita para ser seu mestre. Mais tarde naquele dia, no ginásio de artes marciais do Prota, o Prota estava confortavelmente sentado em uma cadeira inclinada, dizendo que era bom estar vivo se não houvesse com o que se preocupar. Ao mesmo tempo, Wang Kai dormia no chão, murmurando que estava iluminado. Vendo que Zhong Qing estava alegremente limpando a casa, o Prota não pôde deixar de apreciar sua obediência. Ele então disse que o tempo tinha estado bastante úmido outro dia, então os 18 quadros na frente da casa deveriam ser retirados e deixados secar ao sol. Ele apontou que eles deveriam apenas secar as pinturas no quintal, já que não seria bom se fossem levadas pelo vento. O Prota pensou que embora as pinturas parecessem inúteis e não valessem muito dinheiro, ainda eram boas para usar como enfeites para decorar seu ginásio de artes marciais. De repente, alguém do lado de fora do ginásio de artes marciais chamou sua atenção. Zhong Qing queria ir entreter a pessoa para que o Prota pudesse continuar descansando, mas o Prota disse a ele que o ginásio de artes marciais deles estava fechado há um tempo, então ele iria verificar pessoalmente. Ele então disse a Zhong Qing que deveria descansar, já que ele já tinha feito muito trabalho. Enquanto isso, do lado de fora, observando o ginásio de artes marciais, Zansan pensou consigo mesmo que o ginásio de artes marciais do Prota não parecia diferente de um ginásio de artes marciais comum. Ele até achou que não era tão bom quanto qualquer outro ginásio de artes marciais. Assim que Zansan entrou no ginásio, o Prota imediatamente disse que podia ver pelos olhos de Zansan que ele era um gênio das artes marciais. É mentira! Ele então disse que coincidentemente o ginásio de artes marciais deles estava oferecendo um desconto na inscrição. Zansan não respondeu imediatamente, então o Prota pensou que o tinha convencido. Mas, em vez de se inscrever, Zansan perguntou ao Prota como poderia chegar à seita Xuanwu. Ele estava tão nervoso que deixou escapar a pergunta acidentalmente. Zansan entrou em pânico. Ele se lembrou de que o Prota e a seita Xuanwu já estavam em desacordo. Nesse ponto, ele estava certo de que sofreria o mesmo destino que os irmãos Jin. No momento em que o Prota começou a falar, uma gota de suor caiu do queixo de Zansan. Sua alma saiu de seu corpo, pensando que sua vida já estava acabada. Mas, para sua surpresa, o Prota realmente lhe disse como poderia chegar à seita Xuanwu. O Prota suspirou. Ele não conseguia acreditar que Zansan tinha vindo até lá apenas para pedir direções. Zansan estava confuso. Ele se perguntou se o Prota queria apenas matá-lo lentamente ou simplesmente não tinha interesse em matá-lo. Saber que até mesmo um desperdício como ele estava desprezando seu ginásio de artes marciais fez o Prota pensar que seu negócio era um fracasso. Olhando nos olhos do Prota, Zansan começou a pensar que o Prota era apenas um mortal, então parou de acreditar nas especulações a Bisca 02 e o João sem braço. Para testar se estava certo, Zansan disse ao Prota que, vendo que o lugar estava bastante deserto, podia dizer que ele não tinha muitos aprendizes. Ele pensou que, com esse tipo de sarcasmo, o Prota certamente mostraria algum comportamento se realmente fosse um mestre. Zansan achou que isso não era um golpe tão direto, então tinha certeza de que, se não houvesse resposta, significaria que o Prota realmente não era um especialista. O Prota apenas olhou para Zansan e não respondeu. Zansan então disse ao Prota que seria melhor para ele transformar seu ginásio de artes marciais em um restaurante, dizendo que seria um pouco mais popular do que seu ginásio de artes marciais. O Prota ainda não respondeu e apenas apontou em uma direção específica. Desapareça daqui, vai da minha frente. Vá-se embora. Zansan ficou certo de que o Prota era realmente apenas um mortal. Ele imediatamente se virou e correu. Zansan conseguiu confirmar que o Prota e seu ginásio de artes marciais eram normais e não tinham intenção assassina oculta. Ele estava animado para ser promovido e se tornar o discípulo direto. Zansan achou que o Prota era patético por ser tão tolo em tão jovem idade. De repente, o Gordin do Ciscador pousou do lado de fora do ginásio de artes marciais, junto com outros 3 homens mais velhos. O ancestral marcial Homem-Fera, o ancestral marcial o Velhote Venenoso e o ancestral marcial o Cobrado Maluco vieram com o Gordin do Ciscador, e esses são o quarteto da terceira idade maluco. O Gordin do Ciscador cumprimentou imediatamente o Prota, dizendo que tinha vindo para prestar-lhe respeito com seus amigos. Quando o Gordin do Ciscador perguntou ao Prota se tinham o perturbado, o Prota disse ao Gordin do Ciscador que ele não precisava ser educado e instruiu-os a segui-lo primeiro. O Prota pensou consigo mesmo que ele esperava que as pessoas que tinham juntado as folhas com o Gordin do Ciscador parecessem únicas. O
Homem-Fera, de repente segurou o ombro do Gordin do Ciscador, e perguntou como Prota, que era um mortal sem cultivo, poderia ser digno de convidar mestres ancestrais das artes marciais como eles para dentro. O Cobrado Maluco também perguntou ao Gordin do Ciscador, onde estava a placa com intenção marcial pura. O Gordin do Ciscador alertou seus irmãos marciais ancestrais para serem cuidadosos com o que diziam. Ele disse a eles que já tinha mostrado a eles seu ancinho sagrado e que tinha sido gentil o suficiente para trazê-los para fazer uma visita, e ainda assim eles estavam criando uma confusão. O Gordin do Ciscador pediu que eles saíssem e não causassem problemas se não acreditassem nele. O Velhote Venenoso disse aos três que não deveriam discutir como crianças, pois já tinham mais de 1000 anos de idade. Ele então pediu que confirmassem se a pedra no chão era a pedra que quebra os céus. A pedra que quebra os céus era pelo menos um tesouro de grau imperial, algo que eles, os mestres ancestrais, tinham que manter com cuidado. Usá-lo para consertar os degraus de pedra. O Cobrado Maluco não pôde deixar de pensar que o Prota era um homem aterrorizante. Ele estava convencido de que sua viagem não tinha sido em vão. Assim que entraram, notaram imediatamente a capa de velocidade que estava sendo secada. Sem ousar levantar a voz, o Gordin do Ciscador sussurrou ao Cobrado Maluco que a capa também era um tesouro de grau imperial. Ele então disse que com todos esses objetos sagrados, o Prota poderia facilmente comprar montanhas e estabelecer uma seita. O Homem-Fera não conseguiu se conter e perguntou ao Prota onde ele tinha encontrado coisas tão boas. O Prota simplesmente disse a ele que era apenas um pano, afirmando que parecia um pouco surrado, então ele o usou para limpar o ginásio de artes marciais. Os 4 velhos ficaram subitamente dignos. No mesmo instante, eles cumprimentaram o Prota. Disseram a ele que esperavam que ele não se sentisse ofendido com a visita surpresa deles. O Prota rapidamente pediu que se levantassem, dizendo que eram da mesma cidade, então não havia necessidade de serem polidos. Os 4 velhos pensaram para si mesmos que o Prota devia ser um santo das artes marciais, uma vez que os tesouros de grau imperial não significavam nada para ele. Enquanto isso, Zonkin estava prestes a terminar de colocar o último quadro. Uma poderosa aura dourada explodiu de repente dos outros quadros assim que o último foi colocado. Os 4 velhos ficaram chocados, com as bocas abertas enquanto observavam a aura que passava por seus rostos. Movidos pela aura, eles conseguiram imaginar que estavam no espaço sideral, à deriva junto com um astronauta, um dinossauro e algumas figuras douradas. O Homem-Fera até imaginou a si mesmo estendendo preguiçosamente a mão para uma figura dourada. O Prota se perguntou por que os 4 velhos estavam tão animados. Ele então especulou que talvez, devido à sua aparência feia, eles tinham sido rejeitados muitas vezes antes. O Prota convidou os 4 velhos a se sentarem no salão da frente, dizendo que seu ginásio de artes marciais havia sido limpo e estava um pouco bagunçado por dentro. Quando chegaram ao salão da frente, o Prota pediu a eles que se servissem enquanto esperavam. Ele deixou os velhos para pegar as peças de xadrez e pediu a Zonkin para ferver água e fazer chá. Assim que tinham certeza de que o Prota já havia saído, o Homem-Fera e o Cobrado Maluco expressaram seu choque. O Homem-Fera nunca tinha visto uma intenção marcial tão poderosa antes, e o Cobrado Maluco sentiu que o reino em que estava preso por centenas de anos tinha se afrouxado, acompanhado pelo poder do céu. O Gordin do Ciscador compartilhou com todos que o Prota devia ter sido um senhor da guerra imortal. Ele então disse que estava surpreso por ter contato com uma pessoa desse nível de cultivo. O Velhote Venenoso apoiou a teoria do Gordin do Ciscador, dizendo que a razão pela qual não podiam ver o cultivo do Prota era porque ele era um imortal do mundo superior. Os 4 velhos deixaram o ginásio de artes marciais do Prota. A intenção marcial tinha sido muito forte para eles, sentiram que enlouqueceriam por causa disso. As pessoas que passavam pelo ginásio de artes marciais do Prota não puderam deixar de olhar para os 4 velhos, imaginando se aquelas velhas assustadoras estavam lá para ser aprendizes do Prota. Quando o Homem-Fera disse que era uma pena, o Gordin do Ciscador o alertou para não ser ganancioso, dizendo que só estar lá já era uma grande oportunidade. Momentos depois, o Prota saiu de casa. Ele perguntou aos 4 velhos o que eles estavam fazendo do lado de fora da porta. O Homem-Fera disse ao Prota que eles tinham vindo com pressa, deixando seus pés ainda cobertos de lama, então decidiram ficar do lado de fora. Os outros 3 concordaram rapidamente com o que o Homem-Fera tinha dito. O Prota não forçou os velhos, pensando que deveria deixá-los em paz, já que todos eram pessoas honestas que ganhavam a vida com a agricultura. O Prota disse que iria preparar o almoço. Ele então instruiu Zonkin a colocar a placa e cuidar dos anciãos se precisassem de algo. No momento em que Zonkin terminou de colocar a placa, os anciãos olharam para cima e simplesmente a encararam. Os anciãos ficaram emocionados. Eles tinham a impressão de que as palavras
palavras do Prota tinham um significado profundo. Acreditavam que o Prota sabia que eles não seriam capazes de compreender a intenção marcial do salão da frente, então ele ordenou a seu discípulo que pendurasse uma placa com uma intenção marcial mais suave. Eles estavam maravilhados com a grande bondade do Prota. As pessoas que passavam olhavam para os anciãos, de boca aberta. Queriam dizer a eles que chorar os tornava ainda mais feios. Ao mesmo tempo, na seita Xuanwu, um mensageiro relatou ao João Sem Braço que o soldado morto que ele havia enviado havia retornado. O João Sem Braço ficou muito satisfeito. Ele não esperava que Zansan pudesse voltar. Assim que ele chegou, Zansan rapidamente disse que tinha a honra de relatar ao João Sem Braço e aos anciãos que a pessoa no ginásio de artes marciais não tinha poderes extraordinários. Ele confirmou que a pessoa era apenas um mortal comum. Enquanto liberava sua aura, o João Sem Braço perguntou a Zansan se ele não estava mentindo. Na presença do céu e da terra, Zansan jurou com sua vida que não estava mentindo. Ele informou ao João Sem Braço que não havia nada de incomum no ginásio de artes marciais e que o Prota, não importa o quanto ele o provocasse, reagia da mesma forma que um mortal. Zansan então disse que não faria sentido para o Prota fingir ser um mortal se ele fosse realmente um mestre das artes marciais. As notícias que Zansan trouxe chocaram o João Sem Braço. Zansan disse ao João Sem Braço que suspeitava que Jing Wuchen e Jing Wufen ainda não estavam mortos, dizendo que deve haver algum mal-entendido a respeito disso. Antes mesmo de conhecer o Prota pessoalmente, o João Sem Braço já estava irritado com ele. O João Sem Braço expressou seu desprezo, achando que o Prota queria fazer as pessoas verem e pensarem que ele tinha medo dele. Zansan disse ao João Sem Braço que ele deveria fazer o Prota implorar pela morte para dar um exemplo. A Bisca 02 queria descer para confirmar as informações de Zansan, mas o João Sem Braço apenas disse a ela que não era necessário, dizendo que, uma vez que Jing Wufen e Jing Wuchen talvez não estivessem mortos, eles deviam estar dentro do ginásio de artes marciais. O João Sem Braço queria ver por si mesmo o que havia dentro do ginásio de artes marciais. E se o ginásio de artes marciais realmente pudesse matar pessoas, ele queria ver se poderia matá-lo. Os discípulos e anciãos da seita Xuanwu imediatamente prepararam suas armas. Obedecendo ao comando do João Sem Braço, as pessoas da seita Xuanwu avançaram em direção ao ginásio de artes marciais do Prota. Já avisei que vai dar merda isso. As pessoas da seita Xuanwu correram pelas ruas, afastando os mortais e mesas que encontraram no caminho. Os mortais correram por suas vidas, vendo que o grupo de pessoas ferozes estava correndo em sua direção. Momentos depois, quando eles se aproximaram do ginásio de artes marciais do Prota, a Bisca 02 pediu ao João Sem Braço que olhasse algo. Ela expressou que os 4 velhos sentados no portão do ginásio de artes marciais poderiam ser algum tipo de truque. O João Sem Braço disse que as flechas já estavam no arco. Ele disse a Bisca 02 que não era necessário falar demais. Após declarar que lideraria o grupo, o João Sem Braço ordenou a seus seguidores que mantivessem um olho neles e não deixassem ninguém sair vivo do ginásio de artes marciais. O João Sem Braço então atacou os 4 velhos, dizendo que eles deviam ser parentes do Prota. Ele achava que os velhos eram cegos e surdos por não saberem como recuar diante da morte. O João Sem Braço ameaçou os 4, dizendo que os eliminaria junto com o ginásio de artes marciais. Irritado com os gritos do João Sem Braço, o Gordin do Ciscador xingou, perguntando quem era corajoso o suficiente para perturbar seu tempo de paz. Após examinar o rosto do Gordin do Ciscador mais de perto, o João Sem Braço ponderou quem era o bastardo feio. Estou lascado. Quando o João Sem Braço se aproximou dos 4 velhos, ele não pôde deixar de sentir um calafrio. Ele sentiu a aura dos 4 mestres ancestrais das artes marciais. De repente, o João Sem Braço se lembrou de algumas coisas. O ancestral marcial Cobrado Maluco possuía um ábaco de adivinhação que era uma relíquia sagrada única do céu e da terra. O ancestral marcial Homifera, um louco sem igual que se rebelou contra sua seita. Ele massacrou a seita e poliu os crânios de todas as pessoas da seita em artefatos que ele pendurou em seu corpo. O ancestral marcial o Velhote Venenoso nasceu com deformidade. Seus meridianos estavam todos quebrados quando ele era jovem, mas depois ele praticou habilidades malignas e mudou seu destino. O ancestral marcial Gordin do Ciscador, que possuía um ancinho sagrado de 9 dentes, foi uma vez enganado por um homem. Como resultado, ele massacrou toda a cidade com fúria. Muitos especialistas marciais se reuniram para detê-lo, mas todos acabaram mortos quando o Gordin do Ciscador os fatiou. Percebendo quem eram
chegaram os 4 velhos. O João sem braço xingou. Ele não conseguia entender por que os 4 mestres ancestrais das artes marciais estavam lá. Ele não conseguia pensar em uma razão para os 4 grandes loucos, que haviam desaparecido há muito tempo do mundo, aparecerem diante daquele pequeno ginásio de artes marciais. Socorro! De repente, uma mão agarrou a perna do João sem braço. Vendo que era a mão do velhote venenoso, o João sem braço não pôde deixar de pensar que o mestre ancestral marcial, o velhote venenoso, era anormal. Percebendo a estranheza dos velhos, a Bisca 02 ordenou que as pessoas da seita Xuanwu ajudassem o João sem braço. Ela liderou o grupo e avançou contra uma barreira. Os olhos do João sem braço se arregalaram ao ver que seus seguidores não podiam ajudá-lo. O velhote venenoso disse que as pessoas da seita Xuanwu eram como formigas que pareciam não querer viver, tentando causar problemas no ginásio de artes marciais, que o prota acabará de limpar. Um crânio flutuava sobre as pessoas da seita Xuanwu, liberando algum tipo de gás. A Bisca 02 exclamou, sabendo que o gás liberado pelo crânio era perigoso. Assim que o gás se espalhou, as roupas da Bisca 02 se rasgaram em pedaços, enquanto as pessoas atrás dela começaram a derreter. Não demorou muito para que os ossos dos membros mais fracos da seita Xuanwu começassem a se desfazer e se transformar em poeira. A Bisca 02 teve a sorte de ter recebido apenas uma lesão interna. O João sem braço riu constrangido. Ele prestou seus respeitos aos 4 senhores antes de perguntar o que eles estavam fazendo ali. Em vez de responder, o Gordin do Ciscador perguntou ao João sem braço de onde ele tirou coragem para atacá-los. O João sem braço rapidamente se explicou, dizendo que tudo não passou de um mal-entendido. Ele disse ao grupo do Gordin do Ciscador que não ousava desrespeitá-los. O João sem braço então revelou que sua intenção original era eliminar o pequeno ginásio de artes marciais do prota. O Gordin do Ciscador e o Homem-Fera encararam o João sem braço, aumentando sua intenção de matá-lo. O Homem-Fera disse ao João sem braço que sua vida não poderia ser poupada por querer destruir o ginásio de artes marciais do prota. O João sem braço entrou em pânico. Ele disse que, sendo jovem e ignorante, eles sem querer irritaram 4 velhos. Ele implorou aos velhos que fossem misericordiosos, alegando que não tinham a intenção de prejudicá-los. Quando os 3 velhos estavam prestes a ferir o João sem braço, o Gordin do Ciscador interveio. O Gordin do Ciscador disse aos 3 que seria fácil lidar com o João sem braço e seu grupo, mas eles inevitavelmente sujariam o chão do prota. Ele então disse que o prota com certeza ficaria furioso se visse tudo isso. O João sem braço pensou consigo mesmo que o cavalheiro a quem os velhos se referiam devia ser o verdadeiro dono do ginásio de artes marciais. O cobrado maluco informou ao João sem braço que, embora pudessem tê-lo matado imediatamente por interromper sua meditação, eles não lidariam com ele, uma vez que estava no território do prota. O João sem braço rapidamente admitiu seu pecado. Para poder convencer os 4 mais pecaminosos loucos a serem seus porteiros, ele não pôde deixar de se perguntar quem era o cavaleiro. Quando o Homem-Fera lhe pediu para confirmar se ele era o João sem braço, da seita Xuanwu, o João sem braço confirmou imediatamente. O Homem-Fera disse ao João sem braço que, mesmo que seu ancestral Ninjuti estivesse vivo, ele não ousaria criar problemas lá. Ele então perguntou ao João sem braço se ele realmente achava que havia superado seu ancestral. O prota saiu subitamente de sua casa. Ele esqueceu que os ovos na loja ao lado estavam em promoção naquele dia. Depois de pedir ao João sem braço que limpasse o rosto do seu cachorro para não sujar os olhos do prota, os velhos saudaram o prota. O prota se desculpou, dizendo que ia comprar um ingrediente. Ele disse aos velhos que ganharia um desconto extra com o rosto limpo. O João sem braço exclamou, notando que os velhos chamavam o prota de Senhor o Prota. O Gordin do Ciscador queria explicar ao prota por que o João sem braço estava ali, mas o prota disse a ele que não precisava, porque já sabia por que o João sem braço estava lá. O João sem braço ficou perplexo ao ver o prota. Os 4 grandes loucos estavam dispostos a ser discípulos do prota, mas o João sem braço pôde ver que o prota não era diferente de um mortal. Ele começou a pensar que o prota parecia comum, mas era na verdade insondável. Depois de ser informado por o prota de que ele já sabia de tudo, os 4 velhos não puderam deixar de dizer que estavam falando em vão. O prota disse aos velhos que estava tudo bem. Lembrando do tempo em que foi incomodado por um velho por não ceder seu lugar, o prota se solidarizou com o João sem braço, pensando que os velhos gostavam de fazer alarde com a geração mais jovem quando estavam com sono. O velhote venenoso perguntou ao prota o que ele planejava fazer com o João sem braço. O prota estava confuso quanto ao motivo dos velhos estarem deixando-o decidir. Sabendo que sua vida estava em mãos do prota, o João sem braço sorriu para o prota. O velhote venenoso disse ao prota que a decisão final era dele, já que o ginásio de artes marciais era
era seu. O prota não tinha realmente nada a dizer, mas, como foi forçado a tomar uma decisão, ele disse que o João sem braço deve arcar com as consequências correspondentes pelo erro que cometeu. O prota apontou que era apenas que eles não puderam deixar de dar uma chance à geração mais jovem, e se ele cresceria ou não após a lição, isso dependeria de seu próprio destino. Depois de dizer que estava meio apressado, o prota fugiu rapidamente, dizendo aos velhos que eles deveriam cuidar disso. O prota ficou aliviado por finalmente ter escapado de uma lição que ele havia aprendido no passado. Ele sabia que era mais problemático encontrar falhas com o velho. O João sem braço ficou chocado. Ele não conseguia acreditar que o prota tinha ido embora sem tirar sua vida. Os 4 velhos pensaram que o prota tinha dito a eles era uma dica de que eles poderiam continuar observando o João sem braço, mas não deveriam levar muito tempo. E quando o prota disse a eles para cuidar disso, eles acharam que o prota havia deixado o assunto em suas mãos para testá-los. Eles pensaram que se o assunto não fosse tratado adequadamente, isso afetaria a vida de reclusão do prota e talvez o destino deles também fosse o mesmo. Os velhos estavam sob a impressão de que era a maneira do prota expressar sua raiva. Sem entender por que os velhos haviam reagido dessa maneira, o João sem braço não pôde deixar de se perguntar se poderia sair. O cobrado maluco expressou de repente que eles quase cometeram um erro. Ele disse que o prota tinha sido considerado com os 4 deles, então eles não deveriam envergonhar a geração mais jovem. O Homem-Fera lamentou que eles tivessem feito uma matança, dizendo que o prota queria que eles fizessem era apenas punir a geração jovem de maneira sincera. O Gordin do Ciscador ordenou que o João sem braço tirasse sua bolsa de armazenamento. O João sem braço obedientemente tirou sua bolsa de armazenamento. Ele não se importou muito, porque estava confiante de que, desde que pudesse manter o último tesouro, ainda teria uma chance de dar a volta por cima. O João sem braço entregou sua bolsa de armazenamento ao Gordin do Ciscador, dizendo que a bolsa continha todos os recursos da seita Xuanwu. Ele pediu ao Gordin do Ciscador que a levasse, esperando que sua suposta riqueza insignificante pudesse compensar seu erro. Depois de receber a bolsa de armazenamento, o Gordin do Ciscador ordenou que o João sem braço se levantasse. O João sem braço rapidamente se levantou e fugiu. Ele disse aos velhos que estaria partindo primeiro para não perturbar o horário da refeição deles. O velhote venenoso repentinamente estendeu o braço direito e disparou uma névoa negra em direção ao João sem braço. O João sem braço se assustou quando a névoa negra penetrou em seu braço direito. O velhote venenoso informou o João sem braço que era seu veneno celestial e que se espalharia por todo o seu corpo a partir do braço em 3 dias. O João sem braço tinha apenas aquela mão restante, então ele inevitavelmente entrou em pânico. O velhote venenoso disse ao João sem braço que ele deveria saber que era a intenção do prota não tirar sua vida diretamente. Ele então disse que a vida e a morte do João sem braço dependiam de sua boa sorte. O João sem braço cuspiu sangue quando foi impiedosamente socado por o velhote venenoso. Pensando que o que eles haviam feito ao João sem braço deveria ser o suficiente para puni-lo por seus pecados, o velhote venenoso ordenou que o João sem braço sumisse. Momentos depois, um estrondo ecoou dentro da sala principal da seita Xuanwu. Zansan disse ao João sem braço que houve algum mal-entendido. Ele implorou ao João sem braço para deixá-lo explicar. O João sem braço ficou ainda mais furioso e chutou a cabeça de Zansan. Ele se sentiu ofendido pelas palavras de Zansan. Para ele, soou como se Zansan o culpasse pela desgraça que ele havia enfrentado. Um dos anciãos olhou ansiosamente para o corpo decapitado de Zansan. O ancião então perguntou ao João sem braço o que deveriam fazer a seguir. Eles eram os únicos restantes em seu clã, então ele não pôde deixar de perguntar ao João sem braço se ele ainda queria se vingar e continuar recuperando a capa da agilidade e a pedra que abala os céus. Com apenas sua mão envenenada restante, o João sem braço nem conseguia pensar em se vingar. Ele declarou que aquele dia seria o fim da rixa entre seu clã e o ginásio de artes marciais do prota. O João sem braço avisou a todos que qualquer um que ousasse ofender o ginásio de artes marciais do prota e as pessoas dentro dele acabaria como Zansan. A Bisca 02 perguntou ao João sem braço o que havia dentro do ginásio de artes marciais. Os discípulos de seu clã foram eliminados num piscar de olhos. Se não fosse por sua base de cultivo mais elevada, a Bisca 02 temia que ela também pudesse ter morrido. O João sem braço informou a Bisca 02 que havia 4 ancestrais marciais e um santo marcial, que até poderia ser um imperador marcial. O João sem braço disse a todos que diante da força absoluta, eles só podiam deixar de lado o seu ódio, dizendo que o mais importante era se precaver contra a seita Qinshan. A Bisca 02 não entendia o que o João sem braço queria dizer. O João sem braço soltou um suspiro pesado. Tanto a seita Xuanwu quanto a seita Qinshan vinham lutando uma contra a outra por milhares de anos e sempre
sempre mantinham um equilíbrio. Mas o João Sem Braço nunca imaginou que um poder recluso fingindo ser um mortal desceria dos céus em sua cidade. Sabendo que Liu Qingshan fez amizade e obteve uma espada incomparável do Prota, o João Sem Braço pensou que se eles simplesmente deixassem passar, mais cedo ou mais tarde seriam devorados e exterminados por o mestre lá ele. O João Sem Braço disse a Bisca 02 que eles precisavam fazer o possível para agradar e se aproximar do Prota, pelo menos tanto quanto o mestre lá ele. Ele então ordenou que ela usasse sua beleza e charme para seduzir o Prota e se tornar sua mulher. O João Sem Braço tratava a Bisca 02 como sua própria filha, então ele sabia que era constrangedor para ela, mas ele não tinha escolha a não ser colocar o futuro da seita Xuanwu em suas mãos. A Bisca 02 disse ao João Sem Braço que não era que ela não quisesse, ela disse que estava apenas com medo de que o Prota talvez não gostasse dela. O João Sem Braço repreendeu a Bisca 02, dizendo que nunca tinha ensinado a palavra ao medo desde que ela cresceu. Ele disse a ela que, para realizar grandes coisas, ela precisava ter coragem. Sabendo que ela sempre admirou os fortes, o João Sem Braço estava certo de que não era uma perda para a Bisca 02. Ele então disse que se a Bisca 02 perdesse a visão geral da situação por causa dessas restrições, ele nunca se sentiria confiante o suficiente para entregar a seita Xuanwu para ela. A Bisca 02 fechou os olhos, tendo dificuldade em tomar uma decisão. Depois de pensar profundamente sobre as coisas, a Bisca 02 aceitou a ordem do João Sem Braço. Ao mesmo tempo, na Câmara de Comércio de Pingjia, com uma expressão sombria, o Enzo ficou em silêncio dentro de seu quarto. Momentos depois, a Bisca 03 entrou no quarto. Ela perguntou ao Enzo por que ele a tinha chamado de repente. Em vez de responder, o Enzo perguntou à Bisca 03 o que ela achava do autor de O Sonho da Mansão Vermelha e O Tesouro Supremo. A Bisca 03 disse ao Enzo que, embora nunca tivesse conhecido o autor, apenas lendo o livro, ela podia dizer que o autor devia ser um jovem bonito. O Enzo sorriu ao ouvir a resposta da Bisca 03. Ele informou a ela que a Câmara de Comércio Baofen havia sido inundada pelas vendas do livro do Prota, O Tesouro Supremo. O Enzo disse que, como a avaliação da primeira Câmara de Comércio estava prestes a começar, como pai, ele queria que a Bisca 03 tivesse um bom relacionamento com o Prota. Ele cometeu um erro, então teve que vender sua filha para ter uma chance de salvar sua vida. A Bisca 03 disse ao Enzo que ele não precisava dizer muito, que ela entendia e que estava disposta, já que o Prota era um bom homem. Enquanto isso, na seita Xuanwu, a Bisca 02 pensou consigo mesma que a armadilha do mel era muito boa e que o sucesso ou não dependia se o Prota cairia em sua beleza. Assim que o Prota chegou em casa, Zhong Qing imediatamente o informou que havia coisas que os 4 velhos haviam deixado para ele. Ele disse ao Prota que os velhos haviam dito que metade dessas coisas eram presentes por sua gratidão naquele dia e a outra metade era pelo ancinho que ele havia consertado da última vez. Wang Kai sabia que todas essas coisas eram preciosos tesouros que cultivadores comuns teriam dificuldade para obter. Ele admirava ainda mais o Prota, pensando que ele era o único que tinha a capacidade de adquirir esses tesouros sem fazer nenhum movimento. O Prota expressou sua decepção. Ele disse que os velhos deveriam ter dado a ele dinheiro em vez de deixá-lo com aquelas peças inúteis que nem sequer poderiam ser usadas como brinquedo para Wang Kai. Mas ele não pôde deixar de exclamar no momento em que viu e abriu um guarda-chuva que parecia reconhecer. Wang Kai começou a suar frio, imaginando por que o Prota havia reagido daquela maneira ao ver o guarda-chuva. O Prota usou o guarda-chuva e disse que Bai Suchen, sob a montanha Qingshen, tinha praticado por 1000 anos em uma caverna, e através de seus esforços, ela se tornou imortal. Zhong Qing estava confuso, enquanto Wang Kai olhava admirativamente para o Prota. O Prota se sentiu envergonhado, ele ordenou aos dois que esquecessem, dizendo que eles não entenderiam a arte chamada cosplay. Ele então disse que colocaria esses itens na sala de utilidades com ele primeiro. Zhong Qing e Wang Kai rapidamente levaram os tesouros para a sala de utilidades. Depois de um tempo, enquanto ele olhava para a sala de utilidades, Wang Kai uivou de medo. Desde que o Prota passará pela porta da sala de utilidades, de tempos em tempos, ele sentia uma aura profunda e aterrorizante emanando de lá de dentro. O Prota acariciou a cabeça de Wang Kai, dizendo que ele era um bom garoto. Wang Kai pensou consigo mesmo que o Prota parecia não se importar muito com isso. Ele não conseguia evitar se perguntar o que havia dentro da sala de utilidades, mas estava trancada tão firmemente que ele não se sentia confiante de que poderia sair. Momentos depois, a Cremosa e Incheong chegaram em frente ao ginásio de artes marciais do Prota. Depois de perguntar se o Prota estava dentro, Incheong anunciou que havia vindo para apresentar o convite para a conferência de poesia daquele ano. A Cremosa advertiu Incheong para ser cuidadoso quando falasse com o Prota. Ela disse que o Prota havia parado em Jianping
Jumping City, enquanto organizava a situação geral, também estava compreendendo a vida dos mortais. A Cremosa lembrou a Yin Xiong que esses 2 pontos eram tabus e não deveriam ser ofendidos. Yin Xiong disse à Cremosa para não se preocupar, dizendo que ele sabia. Assim que abriu a porta, o Prota perguntou a Yin Xiong por que ele havia lhe entregado o convite pessoalmente quando, nos anos anteriores, os critérios de participação na conferência de poesia haviam sido tão elevados que ele não havia sido convidado. Yin Xiong explicou rapidamente ao Prota que seu livro, O Tesouro Supremo, havia se tornado um nome familiar e que seu significado literário havia sido unanimemente reconhecido pelo público. Ele então disse ao Prota que ele se tornou uma das principais figuras literárias de Jumping City, uma verdadeira nova estrela em ascensão no mundo literário. Yin Xiong disse que se o Prota tivesse tempo para comparecer à reunião, seria uma bênção para as pessoas talentosas de Jumping. O Prota aceitou o convite, dizendo que iria e se juntaria à diversão. Ele queria ver se o conhecimento cultural daquele mundo era mais profundo ou se sua herança de 5.000 anos era mais forte. A conferência anual de poesia finalmente abriu às margens do rio Chunxi em Jumping City. Lá, os jovens talentos de toda a cidade de Jumping estavam reunidos. Naquele lugar, as pessoas não julgavam as outras por sua força ou origem familiar, mas apenas por seu talento literário. Alguém disse a todos para se reunirem rapidamente, dizendo que os 4 grandes talentos de Jumping iriam escrever poemas. Os chamados 4 grandes talentos de Jumping começaram a recitar algumas linhas. Se você tinha amigos de longe, eles seriam pérolas mesmo que estivessem distantes. Havia um caminho para o céu, se você não o trilhasse, não teria fronteiras para aprender e se esforçar. Meu amor por você era como o mar revolto, tão poderoso e profundo que duraria para sempre. Através de tempestades, ventos e fortes chuvas, ele resistiria a toda dor. Eu te amava mais a cada batida do coração. Calma, merda! Depois de ouvir essas linhas, o Prota fez uma expressão de questionamento em seu rosto, mas as pessoas atrás dele ficaram emocionadas, apreciando o quão bons eram os poemas. Um homem da multidão perguntou se aqueles 4 homens eram realmente os grandes talentos de Jumping. O Prota puxou o homem pelo colarinho e gritou com ele, mandando-o acordar. Conforme o Prota se afastava, alguns homens recitavam poemas para uma mulher, dizendo que 1 milhão de estrelas no céu, uma brilhava mais, não posso negar, um amor tão precioso, um amor tão verdadeiro, um amor que veio de mim para você. Em seguida, outro homem disse que o amor era como um rio, um fluxo interminável. O amor era compartilhado mutuamente para responder ao sonho de alguém. A Bisca 02 simplesmente ignorou os homens ao seu redor. Ela havia se informado sobre o trabalho e hábitos do Prota para não arruinar sua intenção original de experimentar a vida de um mortal. Ela até se disfarçou na forma de um mortal. Quando ela se aproximou do Prota, agiu como se tivesse tropeçado em algo apenas para chamar a atenção do Prota. Ninguém jamais escapou de sua armadilha de beleza, então a Bisca 02 acreditava que o Prota certamente seria tentado. O Prota lançou um olhar preocupado para a Bisca 02. Vendo que o Prota estava preocupado, a Bisca 02 não pôde deixar de sorrir. Mas, em vez de pegar a Bisca 02, o Prota fez uma esquiva séria e fugiu rapidamente. Os chamados 4 grandes talentos de Jumping foram os que pegaram a confusa Bisca 02. Um dos assim chamados grandes talentos se perguntou como alguém poderia não ter abraçado a Bisca 02 mais cedo quando sua beleza era assim. Irritada, a Bisca 02 chutou impiedosamente os 4 grandes talentos de Jumping. Os 4 grandes talentos disseram a Bisca 02 para não se preocupar, prometeram que cuidariam dela. Os olhos da Bisca 02 se arregalaram no momento em que ela voltou sua atenção para o Prota. Uma mulher se aproximou do Prota, dizendo que estava feliz por finalmente conhecê-lo. A mulher era na verdade a Bisca 03. Ela se apresentou ao Prota, dizendo a ele que era filha do presidente da Câmara de Comércio de Pingjian, Mao Yun'er. O Prota não parou de andar e apenas cumprimentou a Bisca 03. Ele estava irritado pelo fato da Bisca 03 ser da Câmara de Comércio de Pingjian. A Bisca 03 queria parar o Prota, mas uma mulher de repente disse a ela que era ridícula por querer chamar a atenção do Prota depois do que ela havia feito. A Bisca 03 respondeu à mulher, dizendo que era a única que estava sendo ridícula. Ela então questionou a mulher sobre quem ela era. Para responder a Bisca 03, a Bisca 02 disse confiantemente que ela era alguém que a Bisca 03 só poderia esperar alcançar. Ela disse a Bisca 03 que ela não era digna de se aproximar do Prota. Um homem da multidão estava perplexo sobre por que o Prota era favorecido por 2 deusas ao mesmo tempo, apesar de sua aparência feia. Uma pessoa de rosto azedo de repente disse, fruta de limão na árvore de limão, ou você e eu embaixo da árvore de limão. Quando o homem
homem ao lado dele elogiou seu poema, a pessoa de rosto azedo ficou lisonjeada. Do nada, uma mulher gritou com o prota, chamando-o de bastardo. A Bisca 01 perguntou ao prota por que ele sempre a seguia. Ela o repreendeu, dizendo que tudo pelo qual ela havia trabalhado tanto seria arruinado se o gado 06 os visse juntos novamente. A Bisca 01 culpou o prota pela humilhação que sofreu nas mãos da cremosa. O prota claramente não se importou com a Bisca 01, ele simplesmente disse a Bisca 01 que não havia nada a dizer entre eles. A Bisca 01 acreditava que o prota havia apenas fingido ser autojusto. Ela lhe disse que ele não deveria se achar tão importante só porque havia escrito um livro. Ela apontou que ele era apenas um mortal e que a cremosa da seita Quincha não estaria sempre ao seu lado para protegê-lo. A Bisca 01 então disse que o prota, uma pessoa que sempre seria apenas um inútil vivendo no fundo, nunca seria digno dela, uma cultivadora que era discípula da seita Quincha. O prota parou de andar. Ele disse que, embora o discurso da Bisca 01 fosse bom, ele ainda não se voltaria para ela. O prota disse a Bisca 01 que a montanha era alta e o rio era longo, então eles não deveriam cruzar seus caminhos novamente. No entanto, em vez de parar, a Bisca 01 ficou ainda mais agressiva. Ela disse ao prota que odiava quando ele fingia ser ingênuo e agia como se fosse superior a ela, e que achava que uma formiga como ele só era digna de cuidar de sua academia de artes marciais quebrada pelo resto da vida. A Bisca 01 apontou para o prota que nenhuma mulher olharia para um homem como ele que vivia no fundo da pilha. A paciência do prota parecia ter se esgotado, mas antes que ele pudesse fazer ou dizer qualquer coisa, alguém já tinha dado um tapa em a Bisca 01. A Bisca 03 ficou na frente do prota e encarou a Bisca 01. A Bisca 01 ficou furiosa. As pessoas atrás dela não conseguiam acreditar que um mortal ousou bater em um cultivador. A Bisca 03 rapidamente se escondeu atrás do prota, com medo de que a Bisca 01 pudesse atacá-la de repente. A Bisca 01 estava ocupada pensando em como a coerção de sua arte marcial de 9 níveis poderia esmagar o prota e a Bisca 03 como formigas, então não percebeu que uma mão se aproximava rapidamente de sua bochecha. A Bisca 01 gritou de dor ao ser esbofeteada por outra mulher. Ela apertou os dentes e perguntou a Bisca 02 quem ela era. A Bisca 02 disse com indiferença a Bisca 01 que ela era fã do prota. A Bisca 01 ficou ainda mais irritada. Como ela via o prota apenas como uma formiga que escreveu um livro, ela não conseguia entender por que todas aquelas mulheres consideravam o prota um santo. A Bisca 01 então revelou um sorriso louco. Ela acreditava que mesmo uma mulher bonita era apenas uma perdedora se não tivesse cultivo como o prota. Ela zombou dos mortais por serem tão vulneráveis. Uma aura vermelha se reuniu na palma da mão da Bisca 01 e lentamente se transformou em uma espada. A Bisca 02 pediu ao prota que a deixasse lidar com a Bisca 01, dizendo que não era apropriado um cavalheiro se envolver nos assuntos de uma mulher. A Bisca 03 não pôde deixar de reclamar. Ela podia claramente ver que a Bisca 02 estava se aproveitando da situação. Pensando que a Bisca 03 estava falando com ela, a Bisca 01 lembrou a Bisca 03 de que ela foi a primeira a ser desrespeitosa. Ela queria punir a Bisca 03 com mais rigor por culpá-la. A Bisca 03 ficou pálida e explicou rapidamente a Bisca 01 que não estava falando com ela. A Bisca 01 disse a Bisca 03 que já era tarde demais para ela se arrepender do que havia feito. Como a Bisca 03 a havia machucado muito, a Bisca 01 queria que a Bisca 03 se ajoelhasse. A Bisca 03 começou a tremer enquanto se recusava a obedecer a ordem da Bisca 01. A Bisca 01 brandiu sua espada para afirmar sua superioridade. Vendo o quanto a Bisca 03 havia ficado assustada, a Bisca 01 não pôde deixar de rir, dizendo que uma formiga era apenas uma formiga. Então ela encarou a Bisca 02. A bofetada a Bisca 02 foi mais pesada, então a Bisca 01 pensou que a Bisca 02 deveria ser duplamente humilhada. A Bisca 01 avançou com sua espada em direção à Bisca 02. Vendo o quanto ela estava surpresa, as coisas não pareciam ter saído como ela esperava. A Bisca 01 não conseguia entender como a Bisca 02 conseguia segurar sua espada. A Bisca 02 torceu a lâmina. Isso tornou o manuseio da espada doloroso para a Bisca 01. No momento em que ela não conseguiu mais suportar a dor, a Bisca 01 soltou sua espada, deixando-a perfurar o azulejo atrás dela. A Bisca 02 perguntou à Bisca 01 se sua espada era realmente tão difícil de manusear. Ela então disse que se perguntava se uma artista marcial de 9º nível que nem conseguia segurar sua própria espada merecia ser chamada de cultivadora. A Bisca 02 levantou a mão e esbofeteou repetidamente a Bisca 01, exigindo que ela respondesse se merecia ou não ser chamada de cultivadora. Em vez de responder, a Bisca 01 perguntou à Bisca 02 quem ela era. A Bisca 02 parou
parou de esbofetear a Bisca 01. Ela perguntou a ela mais uma vez para responder se merecia ser chamada de cultivadora com tão pouca quantidade de cultivo que tinha. Parecendo perdida em seus pensamentos, a Bisca 01 disse fracamente que não merecia ser chamada de cultivadora. Enquanto expressava sua satisfação, a Bisca 02 chutou a Bisca 01 no rosto. Testemunhando o que acabará de acontecer, o prota lembrou de como era terrível quando as meninas brigavam. Quando a água do rio espirrou enquanto a Bisca 01 era jogada nele, a Bisca 02 rapidamente se virou e cumprimentou o prota. Depois que a Bisca 02 disse a ele que ele a lembrava, o prota agradeceu a Bisca 02 por sua gentileza e ajuda. Da última vez que a Bisca 02 estava na academia de artes marciais, o prota achou muito estranha, e em seu segundo encontro, ela desempenhou uma porcelana. O prota começou a acreditar que ela agiu daquele jeito porque era realmente uma fã de seu livro. A Bisca 02, que não esperava que o prota falasse, teve dificuldade em dizer suas palavras claramente. Ela não conseguia acreditar que o prota já a reconhecesse. Ela pensou que esse era o motivo pelo qual o prota estava tão frio com ela. Vendo que a Bisca 02 não sabia o que dizer, o prota disse a ela que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar. Enquanto estava nisso, o prota também agradeceu a Bisca 03 por ajudá-lo. A Bisca 02 pensou para si mesma que nem mesmo todo o Xuanwu Sect era digno da atenção do prota. A Bisca 03 disse ao prota que ele estava sendo muito educado, dizendo que ela nem havia ajudado tanto. O prota disse a Bisca 03 que ela não precisava se rebaixar assim. Como sinal de agradecimento, ele disse às duas que as levaria para jantar naquela noite. A Bisca 02 e a Bisca 03 aceitaram de bom grado a oferta do prota. Os homens na multidão não conseguiam aceitar o que estavam vendo. Momentos depois, a Bisca 01 emergiu do rio e chorou com o coração partido. Assim que chegou, o gado 06 se aproximou imediatamente do lado da Bisca 01, mas quando a Bisca 01 virou a cabeça para ele, o gado 06 ficou assustado com o quanto o rosto dela estava inchado. Ele socou a Bisca 01, achando que ela era outra pessoa que estava usando as roupas da Bisca 01. A Bisca 01 tentou convencer o gado 06 de que ela era a verdadeira Bisca 01. Querendo que o gado 06 se vingasse por ela, ela disse a ele que foi o prota e seus fãs que a espancaram. O gado 06 olhou com raiva para a Bisca 01. Então ele a chutou para longe, dizendo que não tinha motivo para ajudá-la, já que seu rosto já estava arruinado. O gado 06 expressou que era lamentável que ele não tivesse tocado em a Bisca 01 ainda. Ele estava enojado com a Bisca 01, dizendo que ela era um azar tão ruim. Visto que o gado 06 a olhava como se estivesse olhando para o lixo, a Bisca 01 começou a sentir como se tudo fosse apenas uma mentira. Ela estava começando a pensar que todos eram iguais, acreditando que todos a viam como sem valor e a intimidavam impiedosamente. Naquele momento, a Bisca 01 podia sentir que o gado 06 a estava olhando da mesma forma que a Cremosa e a Bisca 02 a haviam olhado. Como se estivesse respondendo à tristeza que a Bisca 01 estava sentindo, um redemoinho se formou no rio. A Bisca 01 se perguntou onde ela havia errado. Ela só queria cultivar em paz e controlar sua própria vida. Ela também queria ser admirada e ter uma boa vida. A Bisca 01 se perguntou se as coisas que ela queria eram pedir demais. O gado 06 ficou surpreso quando a Bisca 01 saltou de repente em sua direção. Como ele a tratara como uma lama fedorenta e a pisoteara, a Bisca 01 decidiu ficar com ele para sempre, dizendo que ele nunca seria capaz de se livrar dela. À medida que a Bisca 01 e o gado 06 eram engolidos pelo redemoinho, a Bisca 01 jurou que, se houvesse uma vida após a morte, todos deveriam pagar o preço. Acabou.